Olá pessoal, e hoje o tema é muito importante: obesidade, diabetes e hipertensão. Como não ser mais um número nas estatísticas? Vamos entrando então, que hoje o assunto é muito legal e eu vou trazer aqui o médico Dr. William Hudson, que vai trazer muitas informações aqui para vocês. As lives, sempre que eu faço as lives com eles, são sensacionais. É bastante conteúdo e o pessoal sempre fica muito satisfeito. Para quem não me conhece, eu sou o chefe Michel Miranda e ajudo pessoas a emagrecerem e terem uma vida saudável, né? Comendo comida gostosa de verdade. Quem está chegando aqui no meu perfil recentemente, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Estou preparando muita coisa legal para vocês aí nos próximos dias. Boa noite, abençoada Cida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roana. Boa noite, Ângela, Dora, Rosinete. Boa noite, Dea, Andréa. Boa noite, meu xará. Olha o Dr. William chegando aí. Então, pessoal, e antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite muito, mas muito especial aí a todos vocês que estão me assistindo agora. Nos dias 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro, às 19 horas, eu vou fazer a Imersão Low Carb 3.0, onde eu vou te ensinar como emagrecer definitivamente em 2023, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, quem está comigo, vai lá na minha bio e se inscreve. Não deixa para depois, para não perder, ok? E deixa eu chamar aqui o... Oi, Lara, boa noite. Deixa eu chamar aqui o Dr. William. Aí. Como é que tá, pessoal? O som? Tá ok? O áudio, a imagem? Olá, meu amigo. Fala, meu querido, tudo bem contigo? Tudo certo, melhor agora. Trazer informação para esse povo. Bora! Que maravilha. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o meu convite. E as lives, sempre o pessoal fala muito bem, né, das nossas lives aí, que é sempre muito conteúdo, muita coisa de qualidade. A gente não segura, né? A gente não mede, não mede, né, forças para trazer informações aqui de qualidade para esse povo, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez por tá aí, né, na disposição de ajudar mais gente. Tô sempre à tua disposição, cara. Tu sabe que tu tem minha admiração aí, porque eu acho que o que tu entrega na internet ele traz muito valor pro pessoal. A gente sabe o quão difícil é quando a gente está mudando a nossa alimentação, querendo mudar a nossa composição corporal. E aí tu traz duas coisas que são importantes ali, Mikael, que é uma, cara, humor, né? Porque normalmente esses são momentos tensos, assim, e aí tu vai lá e tu traz humor pra galera, tu fala de uma maneira extrovertida, de uma maneira leve, tranquila, e em segundo lugar, tu traz dicas práticas, né, cara? Ou seja, tu vai ali e diz, ó, cara, faz isso aqui fica gostoso, vai te ajudar bastante, e eu acho que tenho certeza que tu impacta mais vidas até do que tu imagina. Pô, fico feliz. Fico feliz mais aí. Eu já recebo bastante feedback do pessoal e alguns que me tocaram tanto que eu acho que eu cheguei até um deles falar numa live aqui, né? De um pai, né? Que veio me agradecer. Agora, a partir de agora, ele conseguia dar um lanchinho para a filha dele, que é diabética, né? Tipo e no colégio. Então, esse tipo de coisa para mim não tem, não tem dinheiro que pague, né? Então, tudo isso é muito bom. E fora os outros, mas enfim, esse é um dos que mais me marcou até hoje, assim. Então, eu fico muito feliz. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa, então. Bora lá. Ó, eu queria começar com o pessoal, né, explicando brevemente, né, o que seria diabetes e hipertensão.
né? Sempre que obesidade, eu acredito que todos, né, na maioria pelo menos, já sabem. Eu queria só uma breve para o pessoal entender melhor. Beleza, vamos começar. São três doenças, né? Três doenças muito comuns na sociedade, talvez 3 das 10 doenças mais prevalentes. Então, vale a pena a gente gastar um tempinho explicando isso aí de forma bem ilustrativa e didática. Vamos começar pela doença que a gente tem visto números muito crescentes e que tem nos assustado muito, que é a obesidade, né? O nosso corpo, ele foi configurado para que ele tenha reservas de energia, para que caso a gente não encontrasse alimento na natureza, a gente pudesse seguir procurando por esse alimento e, eventualmente, correndo atrás de uma presa, né, caçando. Então, a gente precisava de uma reserva de energia para a musculatura funcionar. E a forma mais leve de se armazenar energia é na forma de gordura. Então, o nosso corpo, à medida que se desenvolveu, criou ali um reservatório de energia para o funcionamento do nosso organismo, constituído de gordura, né? E a gente tem uma maneira de detectar quando a gente recebe alimento através da ingestão de comida, né? Então, quando a gente come, existe uma sinalização hormonal para o nosso corpo de tipo, ok, entrou energia, segura a energia nos estoques aí, que eu vou usar agora a energia que eu estou comendo. E essa sinalização é feita por um hormônio chamado insulina. Então, a insulina detecta alimentos. Alguns fazem a insulina subir muito, como o carboidrato. Outros nem tanto, quanto a proteína. Outros bem pouquinho, como a gordura. Mas a insulina detecta alimento e avisa para o nosso organismo. Ó, entrou alimento. Nesse momento, tu não precisa me mandar nada do estoque. Por motivos de desregulação hormonal, pode ser uma predisposição genética, pode ser uma alimentação muito inadequada para a nossa biologia, pode ser o somatório dos dois, normalmente é isso. A gente acaba desregulando a insulina e a insulina começa a ficar elevada progressivamente. E isso passa uma falsa sinalização para a nossa reserva de energia, a nossa gordura, de que existe energia disponível e ela não precisa ser mobilizada. Ou seja, a insulina represa a gordura, ela faz com que a gordura não seja metabolizada. Só que o músculo começa a ter dificuldade em obter energia, porque ele está ali ocupando a energia alimentar, ele não está conseguindo puxar parte do estoque, não está entrando tanto assim. Então, a gente começa a ter uma fome crescente, ingerir calorias de forma progressiva, e mesmo assim a gente nunca sente que tem energia. Tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo isso aí se identificaram. Por que a gente sente que não tem energia? Porque existe uma poupança compulsória que o nosso corpo está fazendo, estimulado pela insulina muito alta. Então a gente começa a aumentar muito o nosso compartimento de armazenamento de energia. Nós viramos um grande depósito de energia na forma de gordura, mas que a gente não consegue mobilizar. Então essa é a doença da obesidade. Esse hormônio, insulina, ele é produzido pelo pâncreas. Então o pâncreas vai lá, quando ele detecta o carboidrato, ele produz insulina para que a glicose proveniente do carboidrato seja metabolizada. Só que quando a gente começa a ingerir excessivamente carboidrato ou por essa desregulação hormonal começa a produzir excessivamente insulina, o pâncreas ele começa a trabalhar sobrecarregado. Então ele começa a envelhecer mais rápido do que o restante do corpo, né? O pâncreas estava ali programado para produzir 5 unidades de insulina, ele passa a produzir 20. Então ele está trabalhando sob uma demanda muito alta e ele acaba ficando sobrecarregado e chega um momento que o pâncreas entra em falência. E ao entrar em falência, o pâncreas deixa de produzir insulina e aí a glicose se eleva dramaticamente e aí a gente tem uma doença chamada diabetes, né? Então essas doenças elas estão muito casadas, muito próximas uma da outra. O fato da gente ter resistência insulínica faz a gente muito propenso a desenvolver obesidade. O fato da gente desenvolver obesidade nos faz muito propensos a desenvolver diabetes. E a hipertensão é uma doença que pode ocorrer por vários motivos, mas um deles é retenção hídrica, excesso de volume circulante, né? Muito líquido. E a resistência insulínica, a elevação crônica da insulina, ela promove essa retenção de líquido, porque existe um hormônio chamado ADH, hormônio antidiurético,
que ele atua casadinho com a insulina. Então, quando a insulina sobe, o ADH sobe também. E se ele é um hormônio antidiurético, quando ele sobe, ele se contrapõe à nossa diurese. Então, a gente urina menos e retém líquido. E aí a gente pode desenvolver um aumento da pressão arterial. Então, essas doenças, embora a gente veja elas separadamente, Miranda, elas são pavimentadas, na grande maioria dos casos, pela resistência insulínica. E o que pavimenta o surgimento da resistência insulínica é uma alimentação biologicamente inadequada. Que é o quê? É nós virmos dos nossos ancestrais de poucos milhares de anos atrás, que consumiam em média 18% das suas calorias de carboidrato, e migrarmos rapidamente, no intervalo de tempo muito curto, para que houvesse uma adaptação genética, em animais que consomem 70% da sua energia proveniente de carboidrato. Então, a gente provoca a desregulação hormonal que convoca todas essas doenças para o jogo. Show. E aí, eu quero ter um gancho aqui para chegar no fazer. Mas eu queria só que você falasse um pouquinho da diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Para que um gancho aí, né, para a questão principal, né, na questão da alimentação. Perfeito. E essa diferenciação que tu pediu para eu fazer é muito importante, porque embora a gente coloque as duas doenças sob o guarda-chuva de diabetes, isso acontece simplesmente porque nas duas existe elevação da glicose, mas as doenças são completamente distintas. Então vamos lá. Diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2 foi a doença que eu expliquei antes. A gente tem um consumo excessivo de carboidrato, uma predisposição genética a ser intolerante ao carboidrato, a não metabolizar bem a glicose. Então, o nosso pâncreas precisa se esforçar de forma progressiva para controlar a glicose. E como ele faz isso? Produzindo níveis cada vez maiores de insulina. Então, a nossa insulina vai subindo, 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 subindo. Nosso corpo está resistente à ação da insulina. Então, muita insulina é necessária para fazer funcionar. E aí a gente chega num ponto onde o pâncreas se desgasta, não consegue mais produzir insulina. Aí sim a glicose se eleva, isso é bem tardio. E a gente tem desenvolvido então a diabetes tipo 2. No outro lado da balança, a gente tem uma doença completamente distinta, de cunho autoimune, que se chama diabetes tipo 1. Então, lá na nossa infância, adolescência, na maioria das vezes na infância, a gente tem um ataque das nossas células de imunidade contra o nosso próprio pâncreas. E esse ataque autoimune destrói células do pâncreas chamadas células beta, cuja responsabilidade é a produção da insulina. Então, o nosso corpo para de produzir insulina. E a gente passa a necessitar injeções de insulina para viver, e isso é irreversível, né? Existe uma destruição completa das células beta e a gente para sempre necessitará da insulina, porque a insulina é um hormônio necessário ao funcionamento do nosso metabolismo. E aí vocês podem pensar, tá, mas então esse paciente, já que ele vai ter que usar insulina, ele não se beneficia da low carb. Muito pelo contrário, né? Porque quanto menos a gente necessitar de hormônio de insulina, menos o paciente vai ter o desconforto da aplicação, né? E menos a gente vai ter efeitos colaterais de uma infusão excessiva da insulina. Então, esses são pacientes que respondem a low carb maravilhosamente bem. Mas quando um paciente diabético tipo 1, que já utiliza a insulina, vai iniciar low carb, ele precisa fazer isso com o acompanhamento de um médico para ele ajustar as doses de insulina à medida que reduz o carboidrato alimentar. Pessoal, quem está chegando aí, quem já está na live, faz um favor para nós, por favor, compartilhe a live para a gente conseguir ajudar mais pessoas. Eu tenho certeza aí que se você conhece alguém, ou alguém conhece alguém, e a gente pode chegar aqui a bastante gente levando conteúdo com uma qualidade, que muitas vezes por aí, né, as pessoas acabam falando. E, o meu som tá legal? Mais ou menos, cara. Ele tá dando bem falhado para mim aqui.
Ah, tá falhando o áudio? Deixa eu tentar, pera aí, só um pouquinho. Você vai me dizer se vai melhorar ou não? Aí o meu áudio, veja se melhora ou não. Para mim tá perfeito agora. Tá. Então era a minha internet aqui, eu coloquei na internet do celular. Então, se tiver falhando, você fala para mim que eu tento voltar aqui, então, Perfeito. tá? Ah, enfim, pessoal, então compartilhem a live aí para a gente poder ajudar mais gente, mesmo que a gente, né, que eles entrem agora, depois eles voltam para assistir essa live também. E eu acho muito importante falar, né, também, Dr. William, que tem a questão que para nós, que às vezes as pessoas até não entendem, né, o porquê de tanta vontade, tanta loucura, essa coisa do carboidrato e tudo mais, né? E eu acho legal que tem várias questões aí no meio que a gente poderia elencar, mas né, uma das mais, né, entre várias muito importantes, poderia dizer que é a questão que gastar energia não é algo que a gente não é algo que o nosso corpo quer fazer, né? Nosso corpo vai fazer de tudo para economizar energia. E como você estuda muito essa parte, né, da, da nossa herança, né, dos nossos ancestrais, poderia falar um pouco também nessa parte, né? Porque gastar energia nunca foi algo natural. Então, por isso que às vezes eu tenho raiva de pessoas que falam que gostam de academia. Ah, cara, não tem como gostar de academia. Não, tudo bem que libera ali uma endorfina, tudo bem, mas dizer que gosta, eu não confio num abençoado assim, não. Eu tô falando isso, brincadeira, com minha esposa. Minha esposa, ela vai, ela gosta, ela vai. Cara que eu vou todo dia, mas assim, eu vou, não tô afim. Ah, eu vou, né? Eu vou porque tem que fazer, enfim, não tem uma escolha. Mas essa questão, né, de gastar energia não ser algo natural, então a gente está sempre em constante armazenamento, né? Isso junta uma série de fatores que são novidade para nossa espécie, né? Então, a gente teve uma mudança muito importante na nossa rotina como espécie cerca de 15 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, quando se desenvolveu técnicas de cultivo de plantas, a Revolução Agrícola, né? E, embora 14 mil anos atrás pareça algo muito distante, Não. quando a gente coloca isso dentro da nossa existência como espécie, que é de cerca de 400 mil anos atrás, isso é extremamente pequeno, né, Miranda? Se a gente fosse comprimir a existência da espécie humana numa janela de 24 horas, 14 mil anos atrás é apenas há 3 minutos. Né? Então, é muito pouco tempo. Então, não existe tempo hábil para que o nosso corpo se adapte completamente a uma mudança tão brusca na alimentação. E qual foi essa mudança? Foi a segurança alimentar, né? Nossos ancestrais, eles viviam numa rotina de escassez. Então, quando eles encontravam alimentos, era interessante, em termos de sobrevivência, que eles ingerissem muito desse alimento, porque isso não era a regra, isso era a exceção, era raro eles encontrarem alimento assim em abundância. Segundo ponto, os alimentos não eram tão concentrados em energia, né? Sim. Então, eles encontravam alimentos em natura, né? Então, eles encontravam uma fruta, não um suco de frutas. Eles encontravam uma planta, mas não um purê. E eles encontravam o trigo, mas não uma farinha. E isso eles nem iam conseguir comer, né? Então, a concentração de energia no alimento ela era menor e principalmente a concentração de carboidrato, né? E o terceiro ponto é que encontrar alimento era produto de uma busca que gastava muita energia. Então, eles tinham que cuidar, inclusive, para não gastar mais energia procurando o alimento do que eles obtinham com o alimento. Então, eles eram naturalmente
magros e fortes. Fortes porque a sobrevivência deles dependia da musculatura deles, magro porque eles não tinham a possibilidade de ingestão calórica excessiva. E aí a gente traz isso para a civilização atual, para a sociedade moderna, a gente tem segurança alimentar, a gente tem concentração exponencial de energia nos alimentos, a gente tem a farinha processada, né? A farinha de trigo, por exemplo, ela tem um impacto glicêmico igual ao do açúcar, então é um absurdo, uma concentração de energia muito grande. E a gente tem a possibilidade de ir até o supermercado de carro, gastar o mínimo de energia ali nas gôndolas e voltar para casa e comer tudo aquilo, ou até pedir pelo aplicativo a comida. Então a gente gasta muito menos e consome muito mais. Mas aquele nosso reflexo de proteger a nossa energia, de não gastar energia excessivamente para poder sobreviver com a energia que a gente tem armazenada, ele segue dentro da gente. Então, exatamente como tu disse, sair da inércia sempre vai ter que ser um esforço voluntário, vai ter que ser algo que vai contra a nossa natureza, porque aquele gerenciamento de energia é algo instintivo da nossa espécie. Tu não vê nenhum animal se exercitando, né? Tu não vê nenhum animal fazendo uma atividade física sem propósito. Talvez aqueles pincher que ficam correndo na cerca, assim e tal, mas fora isso, nenhum outro animal. Tu vê. Por quê? Porque o animal ele vai querer conservar a energia. E uma outra coisa muito importante que casa nisso também é que é interessante para nós como espécie, quando a gente encontra um alimento denso em energia como um doce, a gente tem uma compulsão de ingerir muito daquilo, né? Então, é óbvio que esses alimentos vão falar com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro sabe, nossa, é uma raridade encontrar na natureza um alimento denso em energia. Talvez o mel seja o alimento mais denso em energia que a gente encontra. Então, se esse abençoado encontrou o alimento denso em energia, cara, come tudo, porque isso vai nos garantir uns dias, entendeu? Então, quando a gente faz isso com um alimento com açúcar ou com farinha, a gente tem a receita para catástrofe. Só que a gente não vai precisar mais correr atrás, né, de tanto alimento assim. Então, o que seu corpo manda você comer, você come, mas do lado tem mais outro, pra você comer, você come, daí vem a insulina, vai lá em cima, dá mais fome, você come, então entra no ciclo, né? E daí eu acho bem legal o que você estava falando, porque tem aquela questão da, da cura e tudo mais, e os pães, nós temos aqui o consumo de pães, né? Historicamente, eles começaram a mais ou menos ali 10 mil anos atrás, né? Mais ou menos 10 mil anos atrás. No início da agricultura, eles nem usavam, né? Principalmente para o plantio de grão, mais, né? Começou a ser mais para frente. Mas aí temos há mais ou menos há 3 mil anos antes de Cristo, há 5 mil anos atrás aproximadamente, o, o, o início do garde-manger, que é a tradução, né, seria o guardião da comida, guardar para comer, que é o momento que eles começam na história a trabalhar com as carnes conservadas, né, fazer o processo de conservação das carnes. E foi o momento que eles pegavam um gado e faziam tudo, usavam ele do chifre até o rabo. Usavam todas as carnes, usavam os miúdos, usavam tudo. Faziam os embutidos, faziam as tequinas, né, que conservavam bastante, aquelas carnes, os confis, né, que eram cozidas na própria gordura. Então, o consumo de carnes, assim, ele foi mais para... Ele é mais recente ainda, porque em períodos de escassez, né, lá atrás, em 10 mil anos atrás, não tinha carne para conservar assim. Eles tinham que, né, era muito complicado fazer esse processo. E aí, agora, depois que começou essa questão do garde-manger, dessa conservação, e eles conseguiram armazenar um pouco mais. E aí, os preparos eram normalmente muito gordurosos, né, até por conta da conservação, e geralmente desidratados ou defumados, né? Então tem tudo isso, né? Mas é bem interessante essa ligação das coisas assim, fica bem legal da gente entender, né?
Inicialmente a gente tinha insegurança em termos de obtenção e insegurança em termos de conservação, né? Depois a gente adquiriu uma segurança em termos de obtenção cultivando, mas inicialmente o cultivo se focou principalmente em grãos e cereais e isso modificou a distribuição de macronutrientes. Depois a gente evoluiu em termos de conservação, né? E depois a gente evoluiu em termos de processamento, né? Sim. E aí a gente pegou um alimento que já era rico em amido, por exemplo, que era o trigo, e a gente ficou muito hábil em retirar a fibra e deixar ele o mais rapidamente absorvível possível. E isso falou muito mal com a nossa biologia, né, Miranda? Porque, cara, o nosso intestino ainda espera os alimentos que ele consumia antes da Revolução Agrícola, porque ele ainda é o mesmo, ele não se modificou em nada. Então, quando a gente faz alimentos processados com esse grau de processamento, como são os farináceos, como são os doces, a gente se comunica muito mal com o nosso intestino e não Ah, tem como a comanda não vir, a gente vai ter que pagar um é preço. verdade. E até porque na natureza nós não encontramos a mistura adorada pela indústria, né? A mistura palatável do excesso de carboidrato com gordura, né? Então, essa mistura é muito palatável e a gente não encontra em nenhum alimento. Você vai ver o abacate, ele tem mais gordura, mas ele quase não tem carbo. Você vai ver o coco, ele tem mais gordura, mas quase não tem carbo. Aí você vai ver a banana, tem bastante carbo, mas quase, né, gordura. Enfim, maçã tem muito carbo, mas não tem gordura. Então, o abençoado que vai pegar e vai misturar esse negócio e vai trazer algo muito palatável. Um deles que vocês sabem, né, o sorvete, né? E o sorvete, ainda por cima, ele tem mais um fator ainda, né, que junta o doce com né, a sensação da gordura, que vai ter essa palatabilidade absurda. E junta mais ainda o frio, que o frio ele adormece as papilas gustativas e faz você comer muito mais. E aí, quando você adormece as papilas gustativas, você tem que adicionar muito mais açúcar para você sentir o sabor doce. Tanto que se você pegar um sorvete desses que você compra por aí, deixar ele derreter e comer, você vai falar, nossa, que coisa horrível de doce, muito doce, muito doce. Mas no ele congelado não é, porque você não está sentindo. É muito absurdo, né, E, cara? e isso é tão verdadeiro que tu está falando que até o cenário metabólico da digestão do carboidrato e da gordura ele é distinto, né, Miranda? Então, a Muito gente não bom. misturava, a gente não fazia um pratinho completo, a gente encontrava o bicho, matava e comia. Depois encontrava uma fruta e comia. Então, o que, que acontece quando a gente come um carboidrato? Pico de insulina. O que, que a insulina orienta o nosso metabolismo a fazer? Utiliza o carboidrato e armazena a gordura. Eu tive um negócio, a Clarice colocou assim, ó, leite tem gordura, mais carboidrato. Mas você já parou para pensar para que o leite, para que tem o leite? O leite é para alimentar uma vida, para fazer uma vida crescer. E a gente precisa de quê para fazer uma vida crescer? Basicamente, aí você tem essa mistura, mas não é uma mistura natural. E é, inclusive, o único alimento onde a gente encontra um alto teor de gordura e alto teor de carboidrato, porque ele é justamente para favorecer esse superávit que a criança precisa para crescer. E, na verdade, se a gente for olhar, eu não sou contra o consumo de leite, quero leite e laticínios, quero deixar isso bem claro. Mas Assim, é fato que depois da idade adulta nós somos os únicos animais que seguem tomando leite, né? E nós somos, acho que, o único animal que toma leite de outra espécie. Então, assim, não dá para a gente pensar que o leite é um alimento natural para nós depois de adultos, mas a gente utiliza ele, a gente consegue utilizar laticínios sem prejuízo para a nossa saúde, mas sempre preferindo os fermentados, onde aí o que aconteceu? A fermentação consumiu o carboidrato. é isso aí. Então, quando a fermentação consome, fica mais tranquilo, né? Porque daí só, principalmente nos queijos, você concentra o quê? Mais a gordura, você concentra mais a gordura, né? E a proteína do queijo, do leite. Então você tem mais.
Também não sou contra o consumo de derivados de leite, enfim. Inclusive, uso bastante, né? Mas sempre nos meus cursos eu sempre passo para o pessoal as opções de substituição, né? E tem muita gente que, por mais que não seja intolerante, né? Ou não tem alergia à proteína do leite, tem algumas pessoas que não se dão bem, né? Com o consumo de derivados de leite. Então a gente fala, não, vamos cortar e vamos começar a colocar outras coisas, né? Então, nessa questão aí, eu acho bem importante falar. Tinha uma pergunta antes falando sobre a tireoide. Eu não lembro agora qual que era essa pergunta. Eu não sei se a pessoa ainda está aí. Pode mandar para nós que a gente vai tentar aqui responder. Mas vamos lá só aqui, ó. Ó, a Rio Max. Poderia falar da fermentação natural do trigo. Faço pães de trigo que fermentam por mais de 24 horas. Posso rapidamente, mas deixa eu te falar o seguinte: sim, a fermentação, a longa fermentação, ela quebra bastante os carboidratos, né? Eles vão se transformar. Você vai usar, né, o carboidrato para alimentação do fermento, mas mesmo que você deixe 2 dias, o seu pão ainda vai ter muito carboidrato. Então, não vai ser o suficiente para tornar um pão com baixo carboidrato. É aquela coisa do menos pior, mas nem tão menos assim, sabe? Seria menos pior, mas ele não vai estar te fazendo bem. É, é isso. Ai, ai. Vamos lá, se quiserem mandar. Miranda, enquanto tu procura a pergunta, deixa eu fazer algumas considerações sobre tireoide, Pode porque, mandar. porque essa também é uma doença super comum, né? Eu encontro pessoas com alterações nos exames da tireoide diariamente aqui no consultório. E algumas coisas as pessoas, alguns conceitos simples as pessoas podem entender, isso vai ajudar elas a identificar o que pode estar indo errado. O que eu costumo dizer que a tireoide é no nosso organismo? Ela é o acelerador, tá? Então, a tireoide, ela produz, por estímulo do nosso cérebro, um hormônio chamado tetraiodotirosina, que vai ser convertido em triiodotirosina, que vai ser o hormônio ativo. Então, a gente chama de T3 e T4. Então, a tireoide, ela produz um hormônio chamado T4. Quando esse hormônio, através da circulação, chega no tecido onde ele vai ser utilizado, ele é quebrado, é transformado em T3, e esse é o hormônio ativo. E esse hormônio ele vai ter um efeito de aceleração dos processos metabólicos. Então, o T3 vai, né, dar uma acelerada ali no nosso metabolismo, fazendo uma simplificação. E o que acontece quando a gente tem resistência insulínica? Eu falei isso lá no início da live, mas talvez alguns de vocês não estivessem aqui ainda e eu posso repetir. Quando a gente tem resistência insulínica, a gente tem o nosso organismo não respondendo muito bem ao hormônio insulina, que é o hormônio que faz o gerenciamento da nossa energia. Então a insulina se eleva demais, e quando a insulina se eleva demais, ela faz com que o corpo utilize predominantemente glicose e mantenha a gordura no estoque. Só que quando a gente tem resistência insulínica, isso acontece de uma forma inadvertida. E, na verdade, o hormônio insulina bloqueia a utilização de gordura sem que a gente tenha excesso de energia. Então, eu brinco sempre que o gordinho é um cara que armazena muita energia, mas que tem pouca energia à sua disposição. Por quê? Porque a insulina alta não está favorecendo para que ele use essa energia que ele tem armazenada. E o nosso metabolismo sente isso, ele sente que tem pouca energia disponível e ele interpreta de forma errada que a gente tem pouca energia armazenada e tende a fazer a gente ir ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. E aí, quando o nosso centro regulador do peso, que é o hipotálamo, detecta que a gente está com energia baixa à disposição, que acontece na resistência insulínica, o nosso organismo vai tentar colocar o pé no freio, diminuir o nosso metabolismo para que a gente gaste menos. Olha que doideira, né? Então a gente está lá ganhando peso,
tá cheio de energia armazenada, não consegue acessar o armazém onde está a energia, o nosso metabolismo interpreta que a gente está sem energia e aí ele diminui a conversão do T4 em T3, do hormônio inativo no hormônio ativo da tireoide. Isso causa um hipotireoidismo secundário à resistência insulínica. Então, quando a gente vai ganhando peso e desenvolvendo resistência insulínica, a gente vai desenvolvendo um hipotireoidismo secundário. Isso não é uma regra, mas isso é muito comum. Por quê? Porque por perceber que existe pouca energia circulando, o nosso metabolismo tenta tirar aquele acelerador, que é o hormônio da tireoide, de jogo, para que o nosso metabolismo se torne mais econômico. Eu não preciso nem dizer para vocês que isso favorece ainda mais o ganho de peso. E eu também não preciso dizer para vocês que a maneira mais rápida da gente resolver isso é diminuindo o estímulo à insulina. Como que se faz a diminuição do estímulo à insulina? Através de uma dieta low carb. E diminuindo a insulina, você vai diminuir muito sua fome, você vai tornar a sua dieta muito mais fácil, tá? E ao contrário de muitos que dizem, low carb não é dieta. É dieta. Vamos chamar de dieta, porque é dieta assim como qualquer dieta é dieta. Né? Até uma dieta baseada em substâncias alimentares, né? Não alimentos, é uma dieta. Enfim, a low carb torna mais fácil, porque você não sente aquela fome a todo momento. Eu, quando comecei a low carb, eu falei, é isso? É isso só isso que eu tenho que fazer? E emagrecer? E para mim foi muito fácil, tanto que eu logo depois eu tomei uma atitude na minha vida que eu comecei a emagrecer, eu falei, eu vou mudar meu ramo. Eu sou formado em gastronomia, dava aula numa escola de gastronomia convencional, eu dava aula de risotos, eu ensinava panificação. Eu falei do nada, não, eu vou mudar a minha linha. O povo na hora falou, você é louco. Como sim, cara? Você vai mudar agora? Você tem consultoria, você dava coisa, eu fazia um monte de coisa. Eu não tinha Instagram na época. Eu não tinha Instagram. Eu falei, vou mudar. E eu peguei e mudei. E por quê? Porque justamente para isso, para trazer essa informação para o povo, que é mais fácil do que parece. Tudo bem que muitas vezes mudar alguma coisa não é fácil. Para mim, não sei, para mim foi mais fácil lá. Talvez para alguns pode ser um pouquinho mais difícil, mas depois é uma coisa tranquila, porque a low carb é uma alimentação gostosa, porque ela não restringe principalmente o quê? A gordura. Não que também é para você mergulhar na manteiga, né, abençoado, mas é para você de boa, né? E a gordura é o quê? Dá sabor, pele, né? Aquela coisinha, né? Não é só um brócolis no vapor, né? Aquela coisa meia, né? É um brócolis na manteiguinha, você pode fazer, você consegue um prato muito mais saboroso do que numa dieta convencional, que restringe demais as gorduras. Você vai ter que comer lá, né? Não que é ruim, porque eu ensino o pessoal a fazer um bom peito de frango, mas você vai ter que comer sempre peito de frango, patinho com batata doce, ou não sei o que, e salada direto. E na low carb a gente tem um leque de opções muito mais saborosas. Então, para quem ainda está aí né, na corda bamba, para onde eu vou, vem para low carb, abençoado. Vem para low carb. Eu costumo falar muito quando existe essa rivalização de dietas, que as estratégias são ferramentas que a gente pode empregar, né, Miranda? Não são disputas, são ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Só que o grande diferencial para mim da low carb é isso aí que tu falou, é o prazer. Por quê? Porque a gente mantém um macronutriente que gera prazer, que é a gordura, porque normalmente os pacientes conseguem fazer o déficit calórico sem passar fome. Então, tu evita dois grandes cemitérios das dietas, que é o cara passar fome, não vai dar certo, o cara não vai conseguir sustentar. 2, o cara não tem nenhum prazer na comida, não vai dar certo, o cara não vai conseguir sustentar. E quando a gente fala em fome, existem diversos hormônios que causam fome, né? Existe a grelina,
existe a leptina que causa saciedade, vem pelo outro lado, os desbalanços nesses hormônios todos causam problema de peso, mas uma coisa que muita gente não sabe e que a low carb ajuda muito é que as variações da glicose, elas produzem muita fome também. Então, quando a glicose cai rapidamente, ela produz uma sensação de fome. E o que acontece com muita frequência numa alimentação de alto teor de carboidrato? Tu vai consumir uma grande quantidade de carboidrato e a tua insulina vai subir muito para tentar controlar esse carboidrato. E aí, o carboidrato, que é a glicose, ele vai cair demais e cair até para níveis mais baixos do que estava antes. A gente chama isso de hipoglicemia reativa. Isso não é nenhuma novidade, é um conceito bioquímico, não é um estudo de Harvard de 2023. Hipoglicemia reativa acontece pela produção excessiva de insulina em resposta a uma injeção excessiva de carboidrato. O que tu vai sentir quando tu tem uma hipoglicemia reativa? Compulsão por doce. Por quê? Porque o teu organismo vai sentir, meu Deus, existe deficiência de glicose. E tu pode até não saber o que tem dentro de um alimento, se tem carboidrato, se tem gordura, mas inconscientemente teu cérebro sabe. Então, teu cérebro vai te pedir glicose. O pessoal que costuma falar, desculpa interromper, mas o pessoal que costuma falar assim, não, eu como doce, mas não posso ver uma massa, né? Uma massa e tal, é mais ou menos. Exatamente, exatamente. Porque aquilo ali vai conversar, né, a tua necessidade, vai ser uma deficiência de glicose. Então, o teu cérebro vai dizer para ti, cara, consome aquilo ali, tu precisa daquilo ali. Então, é muito comum as pessoas dizerem, eu não conseguiria fazer low carb porque eu sou apaixonado por carboidrato. E aí a pessoa faz 15 dias de low carb e ela vem e diz para mim assim, cara, minha vontade de comer carboidrato desapareceu. Estou super satisfeito. Por quê? Porque essa variação muito grande da glicemia estava provocando hipoglicemias reativas e aí, claro, tu tinha compulsão para resolver aquele problema que era a falta do carboidrato. Eu não sei, os comentários aqui eu acho que parece que travou aqui para mim, ou não sei se não fizeram mais nenhum. Eu não sei, eu acho que parou aqui os comentários. Eu sei que a última pergunta que tem aqui é qual o valor ideal da insulina? Então, meu Deus, então passou um monte aqui, porque para mim não. Voltou aqui, mas não estou vendo essa pergunta aí. Eu acho que é muito complicado, né, responder essa questão, né, agora sim, né? Então, meio que ampla, né? Tu sabe que eu costumo explicar para os pacientes da seguinte forma. A gente tem um sistema de gerenciamento de energia. Esse sistema de gerenciamento de energia funciona com dois combustíveis, a gordura e o carboidrato. O carboidrato, ao ser digerido, ele dá origem à glicose. E a gordura, ao ser digerida, ela dá origem a um ácido graxo. E o agrupamento desses ácidos graxos dá origem a uma molécula chamada triglicerídeos. A gordura, para ser transportada na nossa circulação, precisa de um transportador, porque gordura não se dissolve em água e o nosso sangue é um meio aquoso. Então, o nosso corpo produz moléculas de colesterol para formar um barco chamado lipoproteína que carrega a gordura por aí. Então, quando a gente vai analisar, fiz esse rodeio para responder a pergunta da forma mais adequada possível. Quando a gente vai analisar o metabolismo dos carboidratos, a gente precisa saber a glicose em jejum, a insulina em jejum, a glicose pós-prandial, a insulina pós-prandial e a média de glicose que a gente vê através da hemoglobina glicada. Não tem como fazer uma afirmação de que um valor isoladamente é bom ou ruim sem olhar o contexto todo, analisar o sistema todo. É como eu olhar para o motor de um carro e dizer que ele está bom só porque um cilindro está funcionando, né? Assim seria interpretar um exame isoladamente.
Quando eu vou olhar para o metabolismo da gordura, eu tenho que olhar para o triglicerídeos, para o colesterol total, para o colesterol LDL, para o colesterol HDL, para ApoB, apolipoproteína B. Então, a gente sempre tem que analisar isso em contexto, tá? Dito isso, feita essa ressalva, via de regra, uma insulina em jejum ideal está abaixo de 5, via de regra, tá? Entre 5 e 10, ela está, no termo mais científico possível, meia boca. E acima de 10, no termo mais gaúcho possível, preteou o olho da gateada. A coisa está complicada. Então, é baseado nesses parâmetros que a gente parte. Mas nunca dá para a gente fazer uma afirmação a respeito da saúde de uma pessoa olhando para um exame só. É sempre um contexto. Ó, ela perguntou ali, ó. Inhame, macaxeira e batata doce são low carb? Eu vou para te falar uma coisa assim, ó, não são. Porém, se você tiver uma dieta calculada, você pode conseguir colocar dentro. Mas a princípio, se você não calcula, não tem uma dieta calculada, é meio fácil de você se perder aí nessas quantidades, né? Então é o que eu digo para todo mundo, tudo pode, né? Mas nem tudo convém. Então, eu prefiro, tá? Para ter uma low carb mais fácil de fazer, não ter um leque tão grande de opções. Quando você tem um leque absurdo ali de opções, você acaba se mimando muito e esse mimo acaba, né, tipo, você acaba se perdendo. Faz um tempo só com o básico mesmo que você sabe. Eu não costumo, não acho interessante colocar, para falar a verdade. Sabe que no início, quando a gente vai fazer a modificação do comportamento alimentar, eu acho muito interessante a gente se basear numa premissa seguinte, assim, todo alimento que eu vou comer vai ser compatível com a minha dieta. Então, assim, todos os alimentos vão ser low carb. Eu gosto de falar para os pacientes não ficar naquela negociação, sabe, Miranda? Do tipo assim, ó, eu vou comer um bombom porque daí no contexto geral do meu dia vai seguir sendo low carb o dia. Por quê? Porque aí tu continua estimulando aquele comportamento, aquele circuito cerebral que se formou para esse comportamento sair do prumo e começar a prejudicar a tua saúde, e tu não consegue te livrar propriamente daquele vício alimentar que tu tinha. Talvez seja um exagero falar assim, mas é realmente assim que funciona. Então, eu costumo dizer para o paciente, não negocia com a verdade, né? O alimento é low carb, ele é low carb. Ele não é low carb, ele não é low carb. Eu não costumo achar que funcionam estratégias onde a gente fica negociando demais os gramas de carboidrato. Porque a ideia da low carb é justamente a questão de entender melhor você, de conhecer você, de entender até que ponto é só gula, é saciedade, é fome, né, vontade de comer, qual que é a diferença das coisas. Então, se você fica, né, fugindo disso, você começa a ter que calcular. Se você começa a calcular, você foge da low carb, porque não é essa a ideia principal. A ideia da low carb é justamente comer até a saciedade, não precisar ter uma quantidade certa para comer. E sim você entender melhor o comer por ser algo não só saboroso, mas comer por ser, né, para o teu corpo entender que para te dar nutrientes, enfim. E outra, que até o doutor estava falando ali, faz muito sentido, porque não negociar é uma questão muito do psicológico. Se você negocia, você acaba se sentindo meio frustrado, porque você não seguiu aquilo que você se propôs a fazer. Então, vou comer um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Daqui a pouco você vai ver, você está comendo tudo, você está fugindo, você saiu total. Então, não, eu sou bem dessa opinião também, não vale a pena, não sou de ficar liberando tudo, não. Porque se for para parar para pensar, então quer dizer que dentro de cento e poucos gramas, que é um número bem diferente, né? Para mim, por exemplo, tem para alguém que tem aí 70 quilos, 130 gramas de carboidrato não é um número, enfim. Mas então, eu não sei, gosto muito de trabalhar com essa questão aí de número, porque quando fica calculando, volta a dieta flexível, né? Você volta a contar pontos.
Exatamente. Aí perde totalmente o propósito. E uma das coisas que eu observo nos pacientes que têm sucesso com a low carb é que ao longo do processo, o que acontece com eles é que eles se reconectam com a saciedade deles. Por quê? Porque os nossos mecanismos cerebrais de saciedade, eles são infinitamente mais desenvolvidos para a gordura e para a proteína do que para o carboidrato. Porque o carboidrato era muito pouco disponível na natureza. Eram frutas sazonais, né? Eventualmente mel Hum. e, ok, raízes e tubérculos, mas vamos conversar, né? Comer uma batata sem cozinhar ela quase gasta mais energia do que provém, né? E era E ela isso. ainda tem toxinas, né? A batata levemente esverdeada, ela tem toxina e não é algo. Exato. Então, o nosso corpo evoluiu para gordura e para proteína. Então, quando tu diminui a insulina e tu tá comendo uma dieta low carb, muitas vezes tu tem desejo de comer alguma coisa, tipo, eu comeria um doce. Mas daí tu pensa num ovo cozido e, o ovo cozido não vai. Isso é porque tu tá com desejo de comer, mas tu não tá com fome. E eu venho ensinando muitos pacientes isso no consultório, a usarem justamente o teste do ovo cozido, para eles perceberem o que é fome e o que é desejo de comer. E aí, quando o paciente se reconecta com a saciedade dele e aprende a diferenciar esses dois, ele tem uma arma muito boa para usar para o resto da vida para evitar uma ingestão calórica excessiva, sem precisar com uma calculadora e uma balança. Aí, pessoal, quem tá aqui do meu perfil já segue o Dr. William. Quem tá vindo aí do Dr. William também, se gostou de alguma informação, é, aproveita aí, já me segue também. Sempre procuro trazer informações aí a respeito da gastronomia local para vocês. E então, quem quiser também já segue lá o Dr. William. E o Dr. William, deixa eu até falar a respeito aqui, ó. Porque o doutor William, ele é casado e tem 2 filhos, né, doutor? Isso. Então, olha ali, ó. E a respeito de falarem que low carb prejudica o crescimento de crianças, ele melhor do que ninguém para poder falar, né? Até porque a esposa dele tem um Instagram também, né? Que fala sobre essas coisas da alimentação das crianças, né? Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos lá desfazer esse mito, porque esse é um medo muito grande de muitos pais que me procuram aqui no consultório, se os filhos deles podem comer também o que eles estão comendo. Bom, vamos partir do pressuposto do que a gente expôs agora há pouco. Ao longo de toda a história da espécie humana, Homo sapiens sapiens, tá? De 400 mil anos atrás até cerca de 14 mil anos atrás, os carboidratos correspondiam a cerca de 18% das calorias ingeridas. Ou seja, isso é low carb, né? Então, os nossos ancestrais foram low carb em grande parte, 99% da sua existência. Nos últimos anos, isso foi se modificando desde o surgimento da agricultura até o que a gente comentou do armazenamento melhor dos alimentos, até o processamento dos alimentos, e virou nessa panaceia de hoje cerca de 70% dos alimentos serem provenientes de carboidrato. E isso veio com o quê? Uma pandemia de obesidade e uma pandemia de esteatose hepática até em adolescentes, gordura no fígado até em adolescentes, que é algo que a gente sabe que está conectado ao desenvolvimento de resistência insulínica. Então, uma dieta low carb, baseada em comida de verdade, como a que o chefe Miranda aqui ensina, ela é perfeitamente saudável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Um idoso, um diabético, uma pessoa que está em tratamento com antibiótico, uma pessoa que está em desenvolvimento, um jogador de futebol, ela é perfeitamente saudável para qualquer pessoa. O que acontece é que, cerca de 100 anos atrás, se descobriu que, para o tratamento de epilepsia refratária ao uso de medicações, a dieta cetogênica era efetiva em crianças. E aí começou-se a usar a dieta cetogênica em crianças. A dieta cetogênica não é o que eu faço, não é o que o chefe Miranda faz, é uma dieta muito mais restrita em carboidratos, onde no máximo 5%
dos carboidratos, das calorias vêm dos carboidratos, né? Então, uma dieta onde tem que se quantificar a proteína, uma dieta que tem que se quantificar até brócolis e couve-flor que se come, e é uma dieta que se usa para fins específicos, não é uma dieta que se usa de forma corriqueira para emagrecimento, é uma dieta que se usa por breves períodos de tempo ou por um longo período de tempo, quando se tem um motivo para isso. E aí se viu que essas crianças que faziam a dieta cetogênica para epilepsia, elas tinham um crescimento menor que as outras crianças. E aí se criou o mito que as dietas low carb, elas causam prejuízo no crescimento das crianças. Isso não é verdade, né? No meu ponto de vista, no meu entendimento, e muitos autores que falam sobre isso, como o Tim Noakes, que é um médico renomado, fala em low carb há mais de 40 anos, estuda isso. No nosso entendimento, uma dieta low carb é uma forma excelente de dar proteína suficiente para que a criança tenha um bom desenvolvimento, de dar gordura suficiente para que a criança tenha um bom desenvolvimento cerebral e de prover toda a energia necessária para que ela tenha um bom crescimento. Uma criança que vai para uma dieta cetogênica por motivos outros, como epilepsia, aí sim essa criança tem que ser acompanhada para esses fins. Mas os pais que fazem uma dieta low carb, como o que o chefe Miranda ensina, né? Eles não precisam se preocupar em contar calorias. Como aqui, ó, o Fábio falou, low carb não é no carb. Quem faz low carb com comida de verdade está dando o melhor alimento que poderia dar para o seu filho. Perfeito. Perfeito. E geralmente, não estou falando que é o caso do Fábio, né? Fábio que perguntou, normalmente é o caso. Quem pergunta isso é quem manda pacote de bolacha pro colégio dos filhos, né? Todinho. E, enfim, não é o seu caso, tá? Mas normalmente quem pergunta isso, quem tem esse medo das crianças não crescerem, né? Por conta da falta de carboidrato, é quem dá o excesso de carboidrato. Então, Esses dias um paciente me mandou uma foto de um cartaz escrito uma frase que eu achei sensacional. A gente vive numa sociedade tão doente que a gente, quando vê um prato com carne e vegetais, a gente acha isso radical. Quando a gente vê um prato com bolacha e Coca-Cola, a gente acha isso normal. é isso aí. Eu acho interessante a gente pegar o assunto de criança ali e até a Cíntia perguntou, né? Boa tarde, chefe doutor. Xilitol, boa noite aqui já, né? Xilitol, eritritol, pode dar alergia ou intolerância nas crianças? Olha só, o xilitol e o eritritol, eles são polióis, tá? Então, eles são açúcares, eles não são adoçantes, mas a diferença deles é que eles não são absorvidos pelo nosso intestino. Olha que maravilha, né? Por isso que as receitas de doce do chefe Miranda, elas não engordam tanto quanto um doce normal, porque elas são adoçadas com um açúcar que o nosso intestino não absorve. Só que como o nosso intestino não absorve o eritritol e o xilitol, quando eles entram no intestino, se a gente tiver comido eles em grande quantidade, eles vão puxar água para o intestino e vão causar gases, sintomas digestivos e às vezes até diarreia, né? Isso acontece quando a gente consome exageradamente alimentos feitos à base de eritritol e xilitol. Então é por isso que as pessoas às vezes pensam que são intolerantes, mas na verdade isso não é uma intolerância. Esses sintomas são decorrentes do consumo e do fato de não digerirmos esses alimentos. A tendência é que a gente, à medida que consuma mais deles, tenha menos desses efeitos, né? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas não existe alergia, pelo menos não até onde eu conheço, alergia ao xilitol e ao eritritol. O que existe, na verdade, é bem isso. É além de uma certa, né, comeu além, pode dar. E tem alguns adoçantes, por exemplo, tipo o xilitol, ele é bem mais do que o eritritol, né? O xilitol, ele tende a dar mais desconforto, principalmente se consumido acima de 60 gramas. Lembrando bem que 60 gramas é um adulto normal. Uma criança pode ser que 30, 40 gramas, pode ser que de início, né, tenha um leve desconforto. Mas assim, é só um número, né? Um parâmetro. Tem outros adoçantes, por exemplo, o isomalte, né?
que também é um adoçante que entra na low carb tranquilamente. Ele é muito... ele dá desconforto absurdo. É muito laxativo. Então tem que tomar cuidado, né? É o melhor adoçante em questão de sabor. Ele parece um açúcar menos doce. É muito igual. E é muito bom. Então, sempre eu aconselho fazer a pelo menos usar um mix de adoçantes, né? Usar pelo menos um eritritol com uma estévia, principalmente a estévia boliviana, aquela estévia andina, você misturar com o eritritol para usar nas receitas que já ameniza bastante o sabor residual, né, do eritritol, se precisar usar ele em mais quantidade, e você também diminui demais, tá, esse efeito, né, no organismo. Então, é bem melhor aí fazer esse mix aí, vocês vão ver. Perfeito. Isso aí. Pois é, doutor. Então, eu acho que nós vamos deixar o povo aí com gostinho de quero mais também, né? Lembrando que o doutor vai estar na próxima edição do Desafio Chopochete aí, que é dentro da Escola de Gastronomia Low Carb. E fiquem de olho aí, pessoal. Para quem tá vindo aí, eu vou fazer uma imersão, tá? Nos dias 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro, e a imersão Low Carb 3.0, onde eu vou ensinar para definitivamente emagrecer em 2023, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, cola comigo, se inscreve no link da minha bio, tá? Se inscrevam lá no link da minha bio. Participar desse evento é 100% online, 100% gratuito. E eu estou esperando todos vocês. E, doutor William, mais uma live aí, conteúdo absurdo. Muito obrigado por trazer tanto conteúdo assim para o pessoal. Mais uma vez, eu não tenho nem palavras aí para agradecer mais uma dessa. Eu te agradeço, cara. Eu sempre digo, se o pessoal te seguir, eles já vão ter o mapa da mina. É só buscar o baú de ouro agora, que é questão de tempo. Então, no que tu precisar de mim, estou à tua disposição. Então, beleza. Pessoal que está vindo daqui, bora para lá. Pessoal que está vindo lá, bora para cá. Segue nós aí. Segue nós. Muito Valeu, querido. Um abraço. pela presença de todos vocês e até a próxima.